Olá, gente, mais um domingo, mais uma oportunidade de trazer um pensamento e da gente refletir sobre alguma coisa. E me aconteceram tantos fatos, e eu refleti tanto, na verdade, esse é um legado da pandemia, que eu vou comentar 3 fatos que no final eles trazem para a mesma reflexão, que é a verdade. Nós realmente buscamos a verdade, a ciência, enquanto cientistas que estão lá buscando respostas, e também a nossa sociedade, como a nossa sociedade está envolvida nisso, porque somos seres sociais. Os cientistas estão dentro da sociedade. E isso também tem a ver com a política. Então, tá aí um cenário do que vamos falar. Primeira coisa, eu li no Instagram, era um Instagram científico, né, de comunicação científica, um post com uma voz, uma tonalidade, uma pegada muito revoltada, dizendo que os cientistas não são mentirosos. Sim, isso está acontecendo, vários movimentos de divulgação científica, porque, infelizmente, enfrentamos um negacionismo da ciência com esses pensamentos, falas e opiniões de pessoas que dizem não, isso não é verdade, aquele estudo científico ou aquela evidência não é verdade, e aí vira esse conflito. Então, nesse Instagram se dizia que se você era mentiroso, olha isso, gente, se você era mentiroso, vá para a política, porque na ciência o mentiroso não tem vez. Isso foi assim muito forte para mim de ler. Porque, primeiro, que nós não queremos mentirosos na política. E depois, qual é a relação da política com a ciência? Por quê? Porque se nós temos pessoas mentirosas na política, a política não vai levar a ciência, né, a sério, tendo esses valores, e sabemos que tem pessoas negacionistas, né, negando a ciência na sociedade. Enfim, não é benéfico para toda a sociedade ter um mentiroso na política. E não é fazendo essa dualidade, mentirosos vão para a política, porque lá você vão ter sucesso, olha isso. Isso é a visão social que essa pessoa tem, né? Mas na ciência você não terá vez. Também outra visão social, assim, uma visão de que a pessoa acredita que não há, então, corrupção na ciência, não há problemas de com a verdade, né, na ciência. E é aí que eu trago o que aconteceu no segundo fato. Assistindo uma defesa de mestrado, o estudante analisou 30 micro-organismos, ou seja, 30 amostras, para uma atividade, para um uso, e percebeu que só apenas uma amostra, um micro-organismo, um germe, tá? Tinha essa característica para ser usada da forma que ele estava investigando. Pergunta é: eu posso usar algum desses micro-organismos para matar um parasita, no caso da malária, enfim, né? E a resposta que ele encontrou foi que só uma. Infelizmente, o comentário que foi tecido por um avaliador foi que isso era desvalorizar a pesquisa dele. E aí isso me trouxe muito incômodo, porque dizer que de 30 encontrei um, que é um fato, está sendo classificado como tirar o valor da sua pesquisa. Aí a gente se pergunta, e aí onde está o valor da pesquisa? Está no resultado de que que funcionou, é somente ali que está o valor da pesquisa? O que é que a gente está valorizando? Porque foram 30 testes, foi uma dedicação enorme, com vários experimentos, sabe? Com várias análises, e se chegou a um. Todo esse esforço, toda essa análise do cientista não está sendo valorizada. Por quê? Porque se ele escrever de 30 que eu testei, um funcionou, está sendo dito que isso é desvalorizar a pesquisa dele. Olha isso.
Então, a pergunta que me veio foi: então, onde está o valor? Que é o que eu acabei de questionar e trago essa reflexão. E aonde está o valor da verdade? Porque foi isso que ele fez. De 30 avaliados, um se mostrou promissor. Mas, segundo o avaliador, essa frase é desvalorizar a pesquisa dele e que ele devia apenas centrar, focar no que funcionou e escrever uma frase do tipo: a amostra tal, de nome tal, identificação tal, foi a que se mostrou promissora. Assim, omitindo que o início tinha vindo de 30 amostras. Isso é difícil de digerir, porque de cara é o que foi feito, é a verdade. Mas aí, além de ver esse problema, o problema de criticar essa frase, o fato, vem. Então, o que o nosso sistema está valorizando nos cientistas? Porque um avaliador dizer algo assim não é por acaso. Ele tem uma história na ciência, né? Existe um sistema que regula, que regimenta, que faz todo um caminho para o cientista. Então, a gente não está valorizando, vem a minha reflexão, os esforços dos cientistas. A gente está valorizando apenas o resultado. E ainda assim, há controvérsias nessa valorização desse resultado, né? Então, por fim, dizer que eu tenho a felicidade de participar de um processo de mentoria, de um workshop internacional lá nos Estados Unidos, em que vai se discutir essa ligação da ciência política com a comunicação científica. E olha que interessante, a grande pegada desse evento é a descoberta de que os processos, os workshops, os eventos de comunicação científica, eles não eram diversos. Diversos em relação a abraçar a diversidade social dos cientistas. Então, esse evento vem para dizer: opa, aquelas pessoas que estão não representadas, que estão marginalizadas, que têm dificuldade de se ver enquanto parte social da comunidade científica, nós vamos abraçar e nós vamos discutir isso. Não só dar o treinamento de comunicação em ciência, mas trazer essa problemática do social que não está sendo representado ali na ciência, essa parte política, né, social. E isso é muito interessante, porque lá fora eu vejo que a discussão temos que ter diversidade na ciência. E eu escutei isso algumas vezes em alguns eventos, principalmente de equalidade de gênero, mas eu não entendia tanto a importância. E a gente só vai entender a importância de ter diversidade social nas pessoas que fazem ciência quando a gente entende que toda a nossa visão, pensamento, ideologia, experiências vão estar ali naquele caminho científico. Então, por exemplo, para deixar mais claro, que eu reflito muito e às vezes não consigo verbalizar, tem muitos tópicos que não estão sendo explorados cientificamente por causa desse viés dos cientistas, porque não tem cientista que quer, entre aspas, investigar. Então, se eu tenho muita população científica dentre os cientistas brancas, poucos vão se interessar a investigar os negros. Se eu tenho muito homem fazendo ciência, tópicos e questões referentes à mulher vão estar negligenciados, não quer dizer que não existam. Então, tem muitos gaps na ciência devido à falta de diversidade de cientistas. Já se sabe, por exemplo, que o orgasmo feminino, o órgão sexual feminino é muito pouco estudado, muito pouco analisado dentro dos estudos científicos. E o que explica isso? Quem quer descobrir
os prazeres, a forma de prazer, ou o melhor entender por exemplo, da mulher. E quando a gente vai falar da desigualdade de gênero, quem mais se incomoda com isso? Quem quer entender onde está o problema? Quem está em desvantagem, que não somos nós mulheres. Então, os homens, não generalizando, jamais, generalização não é o objetivo dessa minha fala, mas os homens se incomodam muito menos. Por quê? Porque eles têm privilégios que se sobrepõem aos contra dessa sociedade que nós vivemos. Aí a gente para e pensa também se todas essas questões sociais estão envolvidas na ciência que é feita aqui, em outro país as questões são outras, porque a sociedade é outra, e então essas questões interferem de uma forma completamente diferente na ciência. E aí vem também a questão político-social do primeiro post do Instagram que eu falei aqui, de dizer que os mentirosos vão para a política. Nossa, numa sociedade muito menos corrupta do que a nossa, você não vai ver um post como esse. Me espantou ver isso, mas me espantou talvez por conhecer outra realidade, conhecer que em outros locais a corrupção não é um problema seríssimo, não é um câncer como é na nossa. E a gente se faz disso, da realidade e do viver essa realidade, né? A gente não só se faz enquanto leitura, enquanto intelecto, não é? Então, imagine aí, se somos uma sociedade machista, que não se reconhece ainda como machista, mas tem os estudos e tem também a realidade, a vivência. Não nos vemos como machistas, então não vamos promover igualdade de gênero na ciência. Não nos vemos racistas, então teremos pouca tendência de trazer a igualdade de raças e tudo mais. E isso vai refletir na ciência, no que a ciência estuda, e vai também interferir no que a ciência mostra na nossa cara e a gente não quer acreditar, porque a gente já acreditou em várias regras sociais antes disso. Então, quando a ciência mostra que somos uma sociedade machista, muitos ignoram. Quando a ciência mostra outras coisas, também ignoramos diante das nossas vivências e dos valores e da realidade que vemos. Mas uma coisa é interessante. Vou deixar essa provocação final. Se somos uma sociedade corrupta, onde da nossa sociedade é que se saem os políticos para serem corruptos, será que não tem corrupção no meio científico? Aonde não teria corrupção em se tratando de uma sociedade corrupta? Eu vou na contramão da minha própria formação, porque eu não quero negar a verdade. Isso não quer dizer que vamos negar a ciência. Isso quer dizer que precisamos, cada vez mais, ter essa consciência para poder inibir, para poder modificar os processos, para podermos ser mais transparentes na ciência. Então é isso. Posso falar mais, vamos falar mais. E se você tem uma revolta, um comentário, qualquer coisa, por favor, fala aí embaixo para saber que você viu esse vídeo, que você pensou em alguma coisa, que você tem algo a comentar, a trocar, que esse é o objetivo. Grande abraço. Tchau.